Você conhece algum brasileiro que ganhou um reality show, foi um brilhante deputado por 2 mandatos, precisou sair do Brasil diante das ameaças da extrema-direita e hoje é um dos pensadores mais influentes do país? Eu conheço e ele está aqui ao meu lado. Mas antes de falar do passado, Jean Willis, nós vamos falar do presente. Vamos começar essa conversa sem curva com você nos contando tudo sobre o anonimato dos afetos escondidos. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Que prazer recebê-lo aqui de novo. Prazer é meu. Se eu estou voltando é porque você gostou. Pô, não só eu, a equipe toda, a audiência toda. Você é um queridão, rapaz. Obrigado, meu querido. Obrigado a toda a TVT, a você pelo convite. Bom, o Anonimato dos Afetos Escondidos é o meu novo livro, né, lançado esse ano, mas é, ao mesmo tempo, um livro antigo. Ele ganhou um novo nome porque eu criei 3 contos novos, mas a maioria dos contos eu escrevi há 25 anos. Esse livro com o qual eu estreiei na literatura, que foi minha estreia na literatura de ficção antes mesmo de eu ganhar o reality show, de eu ficar famoso, esse livro, os contos formavam um livro que se chamava Aflitos. E o editor e diretor da Planeta me convidou para lançar um livro por lá. E eu disse, Felipe, olha, eu tenho um livro pronto, que eu acho que esse livro não aconteceu como deveria ter acontecido, porque eu lancei ele em 2001, em 2005 eu venci um reality show, então as coisas foram para outro lugar, né? E o livro ficou um pouco esquecido. E eu disse para ele, olha, esse livro é muito interessante, porque os contos que eu escrevi, embora tenha escrito há 25 anos, eles parecem escritos ontem. Eles são histórias que tratam do Brasil de hoje, né? E aí eu escrevi outros novos 3 contos e lançamos com o nome de O Anonimato dos Afetos Escondidos. Então ele é um novo, velho livro, na verdade. Que genial. Com uma capa muito mais bonita. E lancei da Flip com um enorme sucesso. As críticas foram muito boas. A 451 lançou uma crítica muito interessante, uma resenha. A todas as pessoas que têm lido o livro, desde as desconhecidas, aí eu vou contar 2 casos interessantes. Por favor. Eu fui ver Andréa Beltrão no teatro, né? O Lady Tempestade, que é uma peça incrível sobre uma advogada que existiu realmente e defendeu presos políticos em Recife. E eu dei para a diretora da peça, Yara de Novaes. E ela foi lendo no avião. Quando ela chegou, ela disse, eu estou impactada com os contos. E aí eu vou contar essa história, porque a Yara é uma mulher sofisticada, uma diretora de teatro com um repertório enorme. E eu estou morando em São Paulo e eu estava chegando em casa, o porteiro, o cara, chama André, ele vou entrando, ele um pouco tinha se dirigido a mim, a não sei formalmente, né? Seu Jean, sabe? Eu fui entrando e ele disse, o seu Jean tem uma pergunta para lhe fazer. Aí eu, pode perguntar, André. Aí ele falou, o que aconteceu com Clarice, pelo amor de Deus? Aí no primeiro momento eu não entendi o que ele estava dizendo assim, aí eu falei, peraí. Não entendi o que você está me perguntando. Ele, do livro. O que aconteceu com Clarice do livro? Aí eu me dei conta. Ele está falando do conto, porque tem um conto. Que legal. Que é um final em aberto e que é impactante o final em aberto. Aí só para você ter uma ideia dos públicos, que distintos públicos têm gostado do livro. Entendeu? Sim. Então é isso. E isso para o artista é muito importante, Isso é né, Jean? maravilhoso. Você dialogar. Um escritor quer comunicar. Sim. O Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou há muito pouco tempo, né? Ele era esse tipo de escritor que dialogava, né? Eu chamei ele no meu texto de despedida de escritor para gostar de ler. Porque é isso, ele fazia a gente gostar de ler. E eu quero ser esse escritor, quer dizer, eu acho que eu venho sendo esse escritor. Cara, você já é. Já, eu quero falar mais sobre isso, mas hoje começou, na minha opinião, o julgamento mais importante da história. Muita gente fala pós-redemocratização, eu acho que é o julgamento mais importante da República, da história da nossa República. E você é um personagem nessa triste história, mas ao mesmo tempo, eu agora, olhando, né, o desfecho dessa história, eu tenho cá minhas avaliações que a gente vai dividir aqui também, sobre o fato da gente estar resistindo bem ao que aconteceu com o nosso povo, sobretudo, eu não quero fechar uma data, porque você tem
o princípio da violência política, ela é um pouquinho antes em relação a você, nós vamos falar sobre isso também. Mas eu, particularmente, eu acho que o Brasil está caminhando para um lugar bem interessante, uma perspectiva de resistência dessa quadra histórica que a extrema-direita criou uma musculatura impressionante. Eu falo que você é um personagem central, porque eu te conheço, sou teu fã, acompanho você há muito tempo, já te entrevistei aqui, e você foi uma das principais figuras a ser perseguidas por essa turma logo no início de tudo. Aliás, a gente até falou que você foi um modelo, né? E tem aquela cena histórica do Bolsonaro na votação do impeachment do golpe da Dilma e a tua reação. E que eu acho que eu nunca te dei os parabéns por isso, nem sei se você... Mas sinta-se parabenizado e abraçado por mim. Esse cara, ele causou um mal e uma tristeza dentro do meu núcleo familiar muito grande. E a sua atitude naquele dia para nós foi muito importante. Como é que você está vendo, baseado em tudo isso que eu te falei agora, que esse monte de informação que eu te joguei, como é que você está vendo esse momento de hoje, Jean? Olha, eu estou feliz. Eu concordo com você, é o julgamento mais importante da história da República no Brasil. Pela primeira vez a gente está vendo, né, se a gente desconsiderar o impeachment de Collor, né, o impedimento de Collor, que era mais um julgamento político, né, digamos assim, uma avaliação política, um julgamento político que destituiu ele da presidência, e o golpe parlamentar contra Dilma de 2016, que atingiram, né, duas figuras centrais da política. Esse julgamento ele é diferente, porque ele é um julgamento feito no judiciário, pelo poder judiciário. Então, reafirma a independência dos três poderes, né? Ou seja, realmente a República está funcionando. Quando leva por crimes que são tentativa violenta da abolição do Estado de Direito, a tentativa de golpe de Estado, uma série de crimes correlatos, leva ao banco dos réus não só um ex-presidente da República, mas também militares de alta patente. Então, pela primeira vez, a gente está vendo isso acontecer. Os criminosos, os militares que perpetraram crimes violentos, que aboliram o Estado de Direito em 64, instauraram uma ditadura que durou 24 anos, e durante esses 24 anos, uma série de crimes foram cometidos, assassinatos, tortura, desaparições forçadas, voos da morte, censura, né? Nenhum deles foi julgado, nenhum deles foi conduzido ao banco dos réus, mesmo aqueles em relação aos quais se tinha muita prova, né? E testemunho de pessoas torturadas, nenhum deles foi levado ao banco dos réus. A anistia ampla e restrita beneficiou esses criminosos beneficiou ao ponto deles se organizarem de novo politicamente, conduzirem o processo de impeachment da Dilma através dos representantes civis e depois fazer uma chapa puro sangue em 2018 e vencer as eleições em 2018 por meio da mentira, por meio de uma comunicação política trabalhada nas mídias sociais, nas redes digitais, que estimularam, interpelaram o ódio, que utilizaram a mentira como forma de avançar sobre os corações e as mentes. Então, é importante, sim, esse evento de hoje. Tem gente na internet que está chamando de Xandão Palusa, porque tem uma... Xandão Palusa, porque tem toda uma... Como é que chama? Uma line-up. Sim, boa. Toda uma programação de figuras que serão julgadas. Então, eu acho importante, sim, eu acho que a nossa democracia sai fortalecida. Todos os intelectuais que disseram que o Brasil era o país do futuro
talvez estivessem certo, porque agora o Brasil está ocupando essa posição de país do futuro, no sentido de que o Brasil está sendo um modelo para os próprios Estados Unidos, que se autoproclamaram a maior democracia do mundo, mas não conseguiram não impedir que um delinquente se tornasse presidente da República, e um presidente que tem buscado uma guerra para chamar de sua, né? Produzindo guerras comerciais, buscando intervenções em assuntos que não lhes dizem respeito, criando inimigos internacionais e apoiando, por exemplo, grupos de extrema-direita, como no caso do Brasil, né? Um grupo de extrema-direita, aliás, de todos os países que se relacionam com os Estados Unidos, talvez os países latino-americanos, especialmente o Brasil, sejam os países que tenham dentro da nação os inimigos internos da nação favoráveis ao agressor estrangeiro, né? Sim. E aqui no Brasil isso fica claro, principalmente no PL, no Partido Liberal, que tem esse nome, não sei por quê, porque de liberal não tem nada, na família, na máfia Bolsonaro, porque está provado que não é uma família, é uma família no sentido italiano, no sentido das máfias, e todos os políticos oportunistas que apoiam essa máfia, né, essa organização criminosa, que querem tirar dividendos eleitorais, como é o caso do governador de Minas Gerais, Zema, que é uma cavalgadura, e Tarcísio, o governador de São Paulo, que não é uma cavalgadura, mas é um oportunista que fica ora jogando com a classe dominante paulistana, ora jogando com a máfia Bolsonaro, né? Com esse partido militar, que é um partido que não existe, mas que existe, né? Essa organização política dos militares. Muito bem. Ainda tem outros para entrar no jogo, o Eduardo Leite, né, que também está de olho, tem o Caiado, o Ronaldo Caiado, que também está de olho. Não, todos estão de olho no espólio de Bolsonaro, mas os que são mais fiéis, né, Sim. são esses dois. Eduardo Leite, coitado, nesse momento, assim, só pode mesmo ficar de olho, assim como o Ronaldo Caiado. Todos só podem ficar de olho porque não podem lançar mão ainda do espólio. Até porque esse eleitorado é um eleitorado profundamente preconceituoso, né? É um eleitorado que, enfim, tem elementos místicos aí que atravessam esse eleitorado, não é só elementos místicos estimulados pela desinformação, então essa ideia messiânica, toda a atuação das igrejas neopentecostais, o papel de Silas Malafaia nessa história, e toda a rede de igrejas neopentecostais que se entrelaçam e sustentam a rede digital de produção de mentiras, toda a grana do impulsionamento da mentira, como a gente viu agora escancarado no caso da Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, que fez uma batida na Faria Lima e mostrou quanto do dinheiro do crime organizado vem sendo lavado na Faria Lima, mas também em igrejas neopentecostais. Então é uma trama muito complexa que nesse momento faz com que os herdeiros, os fiéis, os fiéis de Bolsonaro estejam mais próximos, digamos assim, desse eleitorado do que figuras como Eduardo Leite, que querem ao mesmo tempo herdar ou lançar mão desse eleitorado, mas querem também posar de liberais que sabem comer de garfo e faca. Né? As duas coisas não dá. Ou você vira um fascista mesmo, ou você não pode servir os dois senhores. Ou você então se afasta desse legado e deixa ele ser julgado e acabar. Muito bem. Jean, para a gente encerrar esse assunto, a gente já falou várias vezes, mas a gente nunca falou sobre essa situação que você lavou a alma de muitos brasileiros e brasileiras. Eu nunca tive, eu acho que, nunca me senti à vontade de te perguntar isso, sabe? Sim. Apesar de eu particularmente achar que foi um ato de muita dignidade o que você fez. Como é que você enxerga hoje, depois de tantos anos, isso e depois de tudo que aconteceu? Olha, primeiro assim, eu não me arrependo. Não foi uma coisa pensada, elaborada, foi um gesto espontâneo, reativo, foi uma explosão de indignação e uma reação de anos de violência que eu vinha suportando, né? Eram 6 anos sob o acosso, sob o bullying, o assédio moral permanente daquele sujeito sobre mim na Câmara dos Deputados, com insultos, com piadinhas, com intimidações no corredor,
com difamações, com mentiras. Eu suportei muito tempo, né? Para um ser humano com sangue nas veias, eu suportei, e uma pessoa decente, eu suportei muito tempo, né? Aquela noite era uma noite especial, o país estava literalmente dividido, né? A esplanada dos ministérios estava literalmente dividida por Eduardo Cunha. Foi montado ele propôs uma arquitetura diferente, uma arquitetura interna diferente para a votação, porque a ideia era humilhar a presidenta Dilma, então não se usou as tribunas tradicionais, ele criou um palco, uma passarela, para você atravessar na passarela, chegar lá naquele fosso, era como se fosse um fosso e dar o voto, ou seja, foi um espetáculo para humilhar Dilma Rousseff, imagina, um espetáculo montado por um ladrão, né? Eduardo Cunha, um mafioso. E um espetáculo que foi, ao mesmo tempo, transmitido pela Rede Globo. Aliás, eu me pergunto se a Rede Globo vai suspender a programação para transmitir os históricos julgamentos que começam hoje, né? Seria de bom tom se ela fizesse. Seria um favor que ela faria ao país, à democracia, à verdade dos fatos, à memória e à justiça. Fazer aquilo, né? Dessa vez ela não estaria humilhando ninguém, mas naquele momento ela estava humilhando Dilma. Antes daquele domingo, eu passei um fim de semana na UTI. Eu fiz uma laceração do esôfago por uma labirintite pelo excesso de cafeína, que eu tomava muito café nessa época de nervoso. Nossa, e tal. Aquilo... E eu fiquei três dias na UTI, é uma loucura isso, pouca gente sabe dessa história. Então eu estava fragilizado emocionalmente, eu estava tudo. Não estou aqui justificando, porque eu faria de novo. Eu quero contar, eu faria de novo, eu faria absolutamente de novo, não me arrependo. Eu acho que aquele gesto foi um gesto de higiene moral, foi o único gesto de dignidade naquela noite. Sim. Olha que interessante isso que você está falando. Eu estava tentando buscar algo assim, mas é exatamente isso. O único gesto de dignidade naquela noite foi a gusparada que você deu na cara do Na cara dele. Foi um gesto de higiene moral e que eu não podia seguir compactuando com aquela mentira, sabe? Sim. A mentira. Ali era o espetáculo da mentira, em todos os níveis que você pode imaginar. O termo Márcia me deu esse termo e eu desenvolvi depois. O termo falsolatria não existia, mas ali era, por exemplo, a materialização da falsolatria, aquela noite, a noite de 17 de abril de 2016. E aquela noite ela produziu danos que a gente está sofrendo até hoje. Até hoje. Imensuráveis, do ponto de vista humano, econômico, político. Político, tudo. Assim, foi uma abertura da caixa de Pandora. Sim. Uma irresponsabilidade que, sobretudo, os mais pobres estão pagando um preço, porque, claro, a classe dominante, uma idade de cima, ela quase nunca paga o preço. Né? Como diz José Saramago, em O Evangelho segundo Jesus Cristo, os reis nunca metem a mão na merda. É isso. Porque eles sempre têm quem faça isso por eles. Por isso eles fazem guerra. Por isso eles botam as pessoas para se exporem. Por isso eles negam pandemia. E se vacinam, escondido. Por isso que eles estimulam teorias conspiratórias e mentiras. Porque é isso, eles têm quem meta a mão na merda por eles. Não são eles que metem a mão na merda, né? Você sabe que já eu tô me lembrando aqui daquela noite, aliás, daquele dia, eu lembro que eu estava se não me engano, no Anhangabaú, se colocaram um telão para a gente acompanhar. E eu acho que acompanhei durante 3 minutos. E eu falei, cara, não vou conseguir. Quando eu vi aquelas pessoas, aqueles deputados, olha, porque em nome da família brasileira, eu falei, cara, isso é um espetáculo, como você falou. E eu não tinha me atentado a isso e nunca falei, nunca ouvi nada sobre isso que você disse agora. Que o Eduardo Cunha, ele montou uma arquitetura, uma arquitetura interna diferente. Uma arquitetura interna, que era essa passarela que conduzia uma estrutura redonda e ficava como se fosse um fosso, ele era elevado, então os deputados ficavam num fosso, e ele montou uma arquitetura externa. Ele dividiu a esplanada dos ministérios em 2 pedaços. De um lado, verde e amarelo, toda essa patriotada, essa exploração fascista dos símbolos da pátria, com brancos tomando champanhe, com representação da Fiesp e seu pato. Do outro lado,
uma minoria, uma quantidade de gente, mas muito menor, de pardos e pretos, que o PT pôs de mobilizar naquela época, porque o PT também abandonou a Dilma naquele momento, né? Assim, o PT não quis comprar aquela briga. Por isso Dilma saiu tão digna. Ela sabia o que iria acontecer, ela estava tão serena nos últimos dias, ela não tinha o que fazer. Eu acho que, você sabe que tem alguns personagens que me marcaram muito. Obviamente eu vou falar dos nossos. A Dilma, você, o Orlando Silva. O Orlando Silva também era um dos, né, estava lá na ponta, né, travando o debate. E pensando em todo o campo progressista que comprou, né, a luta, sobra a dignidade. Acho que a fala da Dilma, e ela está repercutindo agora de novo, a tua atitude... E a minha fala também. E a tua fala. É isso. É uma pancada de dignidade. Sim. Que isso, assim, é um privilégio para o Brasil, hoje. O que eu vou te falar aqui, e não se assuste, porque eu não tenho vocação para ser bajulador. Mas o Brasil ganhou demais com a atitude que você fez, desde a gusparada, do teu discurso, a tua postura durante esse tempo todo, depois o exílio que você foi, que é com muita dignidade também, e as suas obras artísticas, hoje como escritor, sobretudo, que você é um personagem que viveu a história de uma perspectiva única. Sim. Única. Sim, Sim, eu acho que todos nós... Cada um de nós que está vivendo, porque estamos vivendo, né, Dom? Estamos vivendo. Aliás, eu sempre digo isso assim, tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim em ser personagem e personagem da história e ver a história acontecer, né? Simultaneamente. Porque também tem coisas que acontecem que eu gostaria que não acontecesse. Eu gostaria que o ano de 2018 não tivesse acontecido. Eu queria ter apagado ele da história. Eu queria redimir e trazer Marielle de volta. Aliás, é um tipo de redenção que só a literatura pode produzir, só a ficção pode produzir, né? Trazer ela de volta. E a ficção, trazer ela de volta, mas a história pode também redimir, dando a ela o devido lugar. Eu sou feliz de ter memória. Eu sou feliz de lembrar desses detalhes e trazer para você. Porque mesmo a historiografia oficial, ela apaga esses detalhes. Eu acho que pouca gente diz isso, traz essa informação, que foi montada uma arquitetura interna diferente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pois é. Sabe por quê? Porque nós somos um país sem memória. Um país que busca a reconciliação sem justiça muito rápida e um apagamento, sobretudo. O apagamento. Então, eu não vou deixar, enquanto eu viver, essa história vai ser contada nos mínimos detalhes, inclusive nesse detalhe. Foi montada uma arquitetura interna diferenciada, e isso não foi por acaso. Aquele ladrão, aquele mafioso que, meses depois, foi parar na cadeia, decidiu humilhar Dilma e o PT. E tudo porque o PT não fez uma coisa que agora o STF está fazendo como poder independente. Botar um limite nos corruptos, nos patrimonialistas, nos ladrões de colarinho branco. Esses que tentaram votar agora no apagar das luzes, literalmente, a PEC da blindagem, que no fundo é a PEC da bandidagem. Esses que estão com medo da operação da Polícia Federal, de chegar à lavagem de dinheiro, não à operação de guerra às drogas que vai nas favelas, dá tiro a esmo, mata pobre, usar a guerra às drogas para disfarçar uma limpeza étnica, uma violência contra os mais pobres, uma forma de lidar com os descartáveis, né? Não, uma investigação que está chegando no andar de cima, nas mansões, né? Isso, Eduardo Cunha decidiu humilhar Dilma por isso, porque o PT, naquele momento, não quis blindá-lo. Ele estava sob investigação. E Dilma pagou o preço, o país pagou um preço, alguns de nós tiveram que morrer, outros tiveram que se exilar para contar a história, né? Para estar aqui. Porque contar a história também é uma trincheira. Contar a história é, sobretudo, uma trincheira. Estar vivo é uma trincheira. É a grande trincheira.
E estar vivo é a grande trincheira. Eu estou aqui hoje, no dia do julgamento dele. Eu cheguei do exílio no dia que ele foi considerado inelegível. Eu voltei do exílio, nesse dia 31 de junho. E estou sentado hoje aqui no dia que o julgamento dele vai começar. Eu tive que ter resiliência, paciência. Ser como a água, que é o meu orixá. A água não desaparece, ela pode... Parece que ela sumiu aqui quando ela chega no chão, mas ela está subterrânea. E silenciamente ela se espalha, ela infiltra e derruba o prédio. Eu me recuei na hora que eu tive que recuar. Mas eu ajudei a minar esse prédio, de longe. Esse prédio está caindo porque eu me mantive vivo. Sem dúvida nenhuma. Eu fiquei muito feliz da gente conseguir casar a agenda. Eu te chamei para falar do livro, mas eu fiquei feliz quando coincidiu a data. Mas tem a ver com o livro. Falei, isso é muito simbólico, sabe, Jean? É simbólico, e o livro faz parte disso. Ter escrito um livro, seguir produzindo, ter me tornado um artista visual. Aliás, tem um trabalho na minha exposição. Aliás, eu estou numa batalha para levar essa exposição para Brasília. Tá. Talvez eu comece como é que chama? Uma vaquinha, porque eu quero... Bora lá, por favor. Eu quero que essa exposição esteja em Brasília dia 8 de janeiro. Coloque a gente para trabalhar. Eu vou botar nessa vaquinha. Sabe, a gente nem precisa de muito para levar a exposição toda. Ela esteve em Barcelona, esteve no Museu de Arte Contemporânea, e eu quero levá-la para Brasília. No 8 de janeiro. No 8 de janeiro, e é uma exposição simbólica, chama Desexílios, e ela é também a história por meio da arte visual e do testemunho, de lá e de cá. Eu lembrei disso porque tem uma arte, que é ele, assim, que eu fiz, e eu fiz bem rápido. Foi quando toda essa estrutura digital, esse ecossistema digital, atacou o Felipe Neto, quando o Felipe Neto o chamou de genocida durante a pandemia, e ele usou a estrutura do Estado, a ABIN e mais a Polícia Federal, para intimidar o Felipe Neto. Então eu automaticamente fiz um desenho dele, assim, a cara dele com o bigode de Hitler, e escrevi genocida umas 50 vezes. E a ideia era essa, assim, se todos nós chamássemos ele de genocida, a estrutura do Estado não ia dar conta de prender todo mundo. Ele é um genocida. Sim. A maneira como ele conduziu a Covid-19, foram 700 mil pessoas mortas. 3 vezes mais que a média mundial. Exatamente, o deboche como ele tratou a morte daquelas pessoas. Hoje ele dizer que eu sou um doente de 70 anos. Quantas pessoas de 70 anos e menos de 70 anos morreram asfixiadas por falta de vacina, né? Ele está no banco dos réus, é uma resiliência. Acho importante que eu esteja aqui. Sim. Não, Jean, durante esse processo todo, numa guerra, que é o que eles propuseram com a civilização, mas a primeira vítima numa guerra é a verdade. Eu diria que a segunda, talvez, é a gente conseguir manter a nossa saúde mental. Sim. Porque o objetivo dos fascistas é nos quebrar por dentro. Sim. Sim. E você foi de uma resiliência gigantesca. Sim. Logo quando você chegou do exílio, eu tive o privilégio de te entrevistar. Sim. E eu comentei isso. Falei, gente, o Jean é forte demais. Porque o objetivo dessa gente foi sempre te quebrar por dentro. Sim, sim. E no limite, não conseguindo te assassinar. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Sim, é isso mesmo. Que é o caso da Marielle, e de outros. E a minha pergunta você obviamente tem consciência disso. E como é que foi esse processo para você, nessa perspectiva da saúde mental e física também, não deixar se quebrar? Olha, Dom, eu suportei, eu nem sabia que eu tinha tanta força assim, né? Para alguém que veio da extrema pobreza, que passou fome, que é gay, né, no mundo, que é filho de um matrimônio interracial. Não sou preto, mas não sou branco. Que não tenho padrinhos, que não tenho parentes, nem aderentes, não pertenço às capitanias hereditárias. Nem eu mesmo sabia que eu tinha tanta força. Mas talvez, paradoxalmente, a força venha justamente daí, né? E eu suportei
todos os anos do horror aqui, sem perder o equilíbrio, não sei por quê, cara. Talvez minha espiritualidade. Mas na pandemia, quando veio a pandemia, eu estava nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Quando veio a pandemia e nós não sabíamos direito o que era o vírus, o que ia acontecer, todo esse edifício que se manteve de pé, ele caiu pela primeira vez. Porque a ideia de uma aniquilação em massa, né, da morte da humanidade em massa, porque não sabíamos, né, se o vírus ia matar muita gente, se ia ser produzida vacina muito rápido. A ideia de morrer no exílio, sozinho, de não voltar, de perder minha mãe, não ver minha mãe, como aconteceu com Márcia, né? O pai dela morreu e ela não pôde ver o pai dela, enterrar o pai dela. Tudo isso me fez despencar pela primeira vez, assim. Então eu tive uma crise aguda de depressão ansiosa. E eu não sabia que eu estava sob uma depressão ansiosa há anos. Porque eu lidava com ela, eu estava com um estado com transtorno de ansiedade generalizado, sem diagnóstico, e lidando com ele da forma que eu, né, que eu lidava, né, trabalhando e workaholic e sendo ameaçado e não deixando de ir para a Câmara e nos embates e fazendo os embates. E nesse estado eu fiz uma campanha horrível de 2018, uma campanha sob ameaça de morte, com escolta. Né? Ou seja, tudo isso que se manteve em pé, eu disse que eu chamo de sinapses escuras, né? Quando o vírus apareceu, ele produziu é como se o meu cérebro, as sinapses cerebrais em geral são luzes, né? Corrente elétrica, né? Corrente não corrente. Um cérebro iluminado pensando é um cérebro. Eu digo que eu comecei a fazer as sinapses escuras, sabe? E aí todos os traumas foram se conectando, não só a violência recente que eu tinha vivido no Brasil, as ameaças de morte, o assassinato de Marielle, a escolta, os insultos, a mentira, mas os traumas mais profundos, assim, né? A epidemia de Covid, de alguma forma, conectava a epidemia de AIDS, que foi muito dura para nós gays, né? Eu me assumi gay aos 16 anos, na curva ascendente da epidemia, então tinha uma coisa de aniquilamento de nós gays, né? No Ocidente, a maneira como a epidemia de AIDS foi manejada no Ocidente foi de maneira muito homofóbica, ela foi tratada como um extermínio da nossa comunidade, a comunidade gay masculina e as travestis. Sim. Foi tratado assim durante muito tempo. Isso gerou uma dificuldade de buscar remédio e tratamento, justamente porque afetava a nossa comunidade. E nós tivemos que lidar com a epidemia nós mesmos. Nós tivemos que nos apoiar, desde as mulheres lésbicas, as amigas lésbicas que seguraram... O acolhimento partiu exclusivamente da comunidade. Da comunidade, delas que não se infectavam, sim, porque todo discurso religioso caía aí, né? De que era um castigo de Deus. Se era um castigo de Deus, porque as lésbicas não se infectavam. Sim. Então não era um castigo, era um dado da natureza, uma loteria ao contrário, né? De nós, a comunidade masculina, ter se infectado por aquele vírus, ter sido os primeiros a se infectar. Desde isso até as lutas para patrimônio de gays que a família foram tomar patrimônio, né? Até a barbárie. Até toda a organização do movimento mundial contra a epidemia de AIDS e acolhimento, todo esse discurso. E aí a figura de Herbert Daniel aqui no Brasil foi importantíssima. Um cara que é bom falar dele, já que estamos falando de justiça, de memória, verdade e justiça. Ele foi colega de Dilma na luta armada, se exilou, foi o último a voltar do exílio e quando voltou infectado pelo vírus e produziu um discurso muito potente, um discurso que mudou a comunicação sobre a epidemia de AIDS no mundo inteiro, né? Que ele elaborou que o vírus matava menos depressa e menos do que o preconceito, do que a violência simbólica que estava em torno do vírus, que a falta de acolhimento, que o medo. Então esse cara foi muito importante, essa luta. Então, só voltando a mim... É o que tem o livro e a peça dele agora, o que James Green eu entrevistei o James Green. Então, E você não sabe que eu conheci o Herbert, né?
Eu conheci quando eu era garoto, porque ele era do grupo do Lamarca, e quando eles fugiram do Vale do Ribeira, todos eles, a Yara, o Lamarca, o Herbert, mais algumas pessoas, ficaram num aparelho que era do meu pai, que era a nossa casa. Você era criancinha. Criança, Criancinha, né? E aí, quando eu entrevistei o James, aí eu peguei, na hora eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, tô aqui com um cara, tal, e a história é essa. E ela falou, pô, claro que eu me lembro dele. E depois a gente esteve juntos no exílio também. Ele foi visitar a gente em Portugal, alguma coisa assim. Interessante. Bem interessante. Tá vendo como... E assim, a figura dele precisa ser evocada. Bom, então, aí esse trauma, né? A homofobia que eu né, experimentei desde muito cedo, desde a infância, tudo isso se foi conectando, né? Sinapse escura, criou uma rede escura, uma barra pesada, solidão, menos 17 graus. Um frio, uma paisagem gelada. Eu sozinho, bom, eu caí. E não tinha como não cair, né? Eu não sou um super-homem. Claro. Eu até pertenço à raça da pedra dura. Eu até sou resiliente, mas aí, em algum momento, eu tive Foi o pior momento nessa trajetória, entre tantos que a gente teve, mas... Bom, no meu ponto de vista pessoal, foi um momento... né, que me colocou assim à beira do abismo, mas foi interessante porque eu diagnostiquei, né? E também aí você diagnosticar, você ter ajuda, né? Foi muito importante, né? Tratar a ansiedade e também foi um momento em que assim da profunda escuridão nasceu a luz, né? Veio a luz, que foi eu me refazer como artista visual. E também isso não é, do ponto de vista psicanalítico, é muito interessante, porque foi a coisa que eu quis ser mais cedo na minha vida, assim, na mais tenra infância, foi o que eu elaborei primeiro na vida, de querer ser artista visual, desenhar, pintar. Foi o que eu não fui, mas eu continuei pintando, desenhando por diletantismo, né, de maneira muito espaçada aqui e ali. E foi ali, nessa escuridão, que eu fui buscar esse lugar, porque eu desenhava no chão com palito de fósforo. Minha mãe estava no giral lavando roupa ou lavando prato. E eu estava ali aos pés dela com palito de fósforo desenhando. Então, é claro, toda a minha estrutura psíquica foi buscar o útero de novo, né? Foi buscar o lugar da proteção. No meio da pandemia, no exílio, a minha psique, para não ser destruída, ela foi buscar novamente minha mãe, o canto, o desenho. E aí eu voltei a desenhar com força, como uma torrente, assim, como uma represa aberta, sabe? Aí eu comecei a produzir e virei um artista visual no exílio, assim. Eu acho que... A melhor coisa que poderia ter acontecido na tua vida. E eu acho que para o Brasil também, sabe? Porque a tua contribuição, a gente precisa primeiro ter capacidade de contribuir. Né? E esse processo todo que a gente passou, e sobretudo, né, pessoas como você e a tua trajetória toda, o que a gente já falou aqui, é muito importante que a gente cuide dos nossos. Né? Então, eu acho, assim, eu vejo você, a Márcia, outros intelectuais, a Manuela Dávila, por exemplo, né? A própria Dilma, né? Eu olho a Dilma, porque a gente tem a Dilma até o golpe, né? E depois a gente tem uma outra Dilma, que você fala, gente, essa mulher, além, depois de tudo... De tudo. Né? E agora está aí. Dilma pertence à raça da pedra dura. Lula. Assim, Existem pessoas, assim, eu sou místico, então... Não, mas eu, de verdade, já, mas... Eu acho que tem pessoas que, enfim, vieram para o mundo para... as duras penas, dar sua contribuição com a capacidade de se refazer, né? Isso nem todo mundo tem, e também não é obrigação das pessoas terem, não. Ninguém tem a obrigação de se refazer, ninguém tem a obrigação de ser resiliente. Você pode cair, cair é do ser humano, ninguém tem que se sacrificar, né? Não quero falar isso para que as pessoas que não conseguiram se refazer se sintam culpadas. Não se sintam culpadas, porque é isso mesmo. O correto era que as pessoas não sofressem violências, que elas não tivessem que ser derrubadas. O bom era que não precisassem dar a volta por cima. Dar a volta por cima, não precisassem. Só para contar uma coisa bem rápida. Quando eu voltei do exílio, eu fui para Santo Amaro, da Purificação, né?
E eu eu estava voltando do exílio, não tinha, fazia muito tempo que eu não encarava a multidão, né? E eu estava com muito receio, por causa da experiência da violência de 2018, como seria encarar a multidão. E uma multidão que te conhece. Porque uma Mas- coisa é você estar fora do Brasil, no mas- metrô. não, a multidão que me conhece. É, Mas eu falei, eu estava com Cléa, Maria e com Fernando Salles. Eu falei, eu vou. E eles ainda com receio, né, por causa da coisa do... E foi incrível, né? Foi incrível, a multidão mesmo. E eu lá no meio, sem guarda, sem nada, porque tinha um camarote para artistas. E eu não fui pro camarote. E as pessoas me abraçando, povo. Aí eu pensei, alguma coisa mudou. sim. Da difamação para cá. E aí me ocorreu uma cena, só para concluir, Por que favor. fim de filme, fim de romance, Ótimo. que a cena era uma tomada de cinema, né? Eu lá, no meio daquelas pessoas pretas, suado, brincando no carnaval, a câmera lenta, ao som de Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. Pô. Ah, Cena de quem filme. diga, eu no meio da multidão dançando, e na sequência, eles indo pro banco dos réus, Que maravilha. sentando, algemado, e eu na multidão, é mais ou menos isso que está acontecendo. Maravilha. Jean, você sabe que no dia 10, vocês que estão, eu vou contar uma particularidade para vocês aqui. No dia 10 de agosto, né, que teve a manifestação aqui na Paulista, eu liguei pro Jean, falei, Jean, nós vamos montar um bonde aqui no programa, no jornal, né, e vamos descer todo mundo lá para Paulista mais tarde e Sim. tal. Pô, você podia participar do jornal e depois descer. Ele falou, pô, eu topo. E o Jean ficou com receio dessa questão. Aliás, foi orientado, Fui orientado, né, é. a não se expor e etc. Eu, como fã, amigo e entusiasta da luta do Jean, não é a primeira vez que você vem aqui no Conversa Sem Curva, já é a segunda ou terceira, segunda, né? e- No jornal algumas vezes, e sempre o feedback que eu recebo das pessoas é muito bom. Você é um cara muito querido. Que bom. E eu acho muito importante, eu queria muito que no dia 10 você estivesse com a gente, porque o que aconteceu? Estava um clima de festa tão grande, eu que tenho uma insignificância razoável perto da tua grandiosidade, o que eu atendi de pessoas na rua me abraçando, olha, você está há tanto tempo falando, né, e etc. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, eu acho que o Jean tinha que beber um pouco dessa fonte, sabe, desse abraço do povo, de estar ali no meio, porque você é um cara daí, Sim. você foi um personagem que veio daí via o reality show. Não, antes disso, eu sou daí, eu sou povo. Antes é disso. você. Sou né? eu. É você. Na política foi assim Sim. também, na arte é assim também. Sim. Então, só para registrar que... Mas a gente ainda vai atravessar as multidões aí, eu espero que você Vamos. logo... Porque isso é muito importante, inclusive como ato político, Sim. sabe? Eu acho que a gente está no movimento, Dom, de fazer a sutura, né? Aham. E aí eu uso essa palavra não por acaso. Não é simplesmente uma costura e unir dois lados, é uma sutura. Foi produzida uma ferida nesse país, né? O fascismo, como em toda parte, desde o fascismo histórico de Mussolini até, né, o ciclo de ditaduras, toda a extrema-direita, ela sempre trabalha com o paradigma da guerra civil. Ela produz uma ferida, que é uma ferida social, uma ferida individual, né? Uma ferida nas famílias. A gente está num processo de sutura. A gente tem que voltar a se respeitar, a ter um mundo comum, um mundo da divergência, não do inimigo. Né? Um mundo que tinha antes, do PSDB e do PT, Sim. e do PMDB, e Adversários. de adversários, não de inimigos, não de uma comunicação baseada na mentira, que é o que o MBL faz. Aliás, o MBL tem que, em algum momento da história, pagar por tudo que fez, Sim. em termos de mentira, de manipulação do medo, né? Porque a gente precisa dar um freio nisso. Então, a gente está nesse caminho da regulação das mídias sociais, de dar um freio nesse abuso,
né, das plataformas. A gente está nessa punição dos criminosos para provar que não pode ser assim, não se pode dar golpe, não se pode abolir violentamente a democracia, você não pode matar pessoas. Quer dizer, eu acho que a gente está no caminho da sutura, e quando a sutura for feita, será um grande carnaval. Um grande carnaval. Que maravilha, um grande Vai ser um grande carnaval, uma suruba, será um surubão de Noronha. Surubão de Noronha é ótimo. Jean, querido, bom, onde foi parar, afinal, a personagem que o porteiro do teu prédio estava curioso? Clarice. A Clarice, explica. Eu não posso dizer, porque eu vou dar um spoiler do livro, mas enfim, é um conto, porque os contos são todos muito impactantes. Alguns têm um final mais fechado, outros têm um final mais aberto, porque é da natureza do conto, como gênero literário. E nesse conto, é um conto com dois personagens, que eu faço uma homenagem a Clarice Lispector e uma homenagem a Lúcio Cardoso, dois grandes escritores que eu gosto. O Lúcio Cardoso escreveu um livro que é um monumento literário chamado A Crônica da Casa Assassinada. E batizei meus personagens com o nome deles, é um casal, e é um casal que está se desfazendo por causa da homossexualidade do cara. Quer dizer, um cara que viveu no armário durante muito tempo, amou aquela mulher, mas decidiu que não ia mais enganar a si mesmo, nem enganar ela, né? Que genial. E aí a história tem um final em aberto que eu não vou contar. E eu achei curioso, porque deixou o porteiro angustiado. Ele quer um final. Não, eu já estou aqui pensando. Eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, cara, a gente vai voltar aqui a falar sobre o livro, né? E aí eu comecei a pensar que onde será que a Clarice foi? Se o porteiro do prédio, que nunca conversou sobre isso com o Jean, ele quer saber. Imagine. Pois é, os contos têm essa característica. Como escritor, eu uso diferentes estruturas narrativas, eu uso às vezes a carta, eu brinco com o roteiro americano, do cinema americano, o roteiro do cinema americano. Contar uma mesma história em 3 perspectivas gera 3 contos distintos, que podem ser separadamente, mas aí se você ler... se encontrar eles se encontram, exato. Eu adoro isso, cara, tem eu coisas, adoro isso, eu adoro. Tem muitas referências pop, da cultura pop, que é a minha cultura. Então tem um conto que se chama Os Sonhos Morrem Primeiro, que eu acho uma frase linda, que é um título de livro de Sidney Sheldon. Que maravilha. Que eu li na infância, adolescência. Cara, Jean, eu falei isso agora, sorte do Brasil, sorte dessa geração de ter um personagem como você, por conta disso. Porque o artista, por mais que as pessoas queiram fazer grandes produções e criar personagens, etc., o mais genuíno é o que fica. Sim, né? sim. E a gente olha, né, para os nossos grandiosos artistas de múltiplas áreas aqui no Brasil, na nossa história, e é isso. É isso. Né? Então, quanto mais intrigante, quanto mais curioso, quanto mais místico for o nosso artista, melhor para nós, enquanto público. E eu olho para você assim, porque eu falo, cara, você olha a história do Jean, e vamos começar... Podemos economizar tempo. Podemos começar do reality que você surgiu, que já é uma polêmica muito grande. Sim. Eu mesmo sou uma das pessoas que já polemizei muito com isso. E sempre algumas pessoas me falam, não, mas tem o Jean. Eu falo, pô, é verdade, né? Tem o Jean. E foi interessante, porque aquele Big Brother... ele foi histórico, né? Ele foi histórico não só nos números da audiência, sim, porque nunca mais nenhum Big Brother conseguiu repetir aquela performance no mundo inteiro, né? Alcançar aqueles números. Ele foi histórico nesse sentido, e ele foi histórico do ponto de vista da televisão brasileira, da história da televisão brasileira, uma pessoa dizer que é gay assim, com orgulho e com tranquilidade. E foi histórico para a comunidade LGBTQIA+, no Brasil e no mundo. Sim.
foi uma coisa, e foi um Big Brother pré-mídia social, que é interessante. É verdade. Eu digo que é da idade do gelo, quando alguém me pergunta assim, você participou do Big São Brother? 20 ou 30? 20 anos. 20 anos. Aí eu falo, gente, como é que você lembra? Eu participei na era do gelo do Big Brother. É verdade. Era do gelo. Aí a pessoa brinca, não, mas parece que foi ontem. Eu digo, não é isso. Eu sempre explico para ela, eu falo, não é isso, não é que você tem a impressão de que foi ontem. É que depois eu fiz uma série de outras atividades que foram atualizando a minha cara no seu imaginário. Então eu fui envelhecendo com você acompanhando. Então você tem a impressão de que foi ontem, mas não foi. Se eu tivesse feito o programa e tivesse saído de cena, como acontece com a maioria, você ia olhar e você nem ia lembrar. Eu, para te falar a verdade, não lembro de você no Big Brother. Uma vez eu lembro assim que eu vi uma imagem há pouco tempo. Falei, cara, é o Jean, né? Um menino. Um menino. E eu te conheço, essa figura que você já é há muito tempo também. Né? Um menino. Tem uma geração inteira, por exemplo, a filha, Juliana Mesquita, a Lulu, a filha dela, sabia que, né, o amigo famoso de mamãe, mas ela achava assim, um amigo famoso de mamãe da política. Né? Porque ela tem 17, 18 anos agora. Então, assim, eu frequentava a casa dela, ela gostava de mim, aquilo tudo, mas eu era político, intelectual. Imagina, um adolescente, um político intelectual, que sono. Bom, enfim, aí ela acompanha o Big Brother, da geração que acompanha o Big Brother já com mídia social, quer dizer, esse outro Big Brother. Outra história, outro esporte. Então ela não tinha referência nenhuma. A Globo fez um documentário de comemoração da 25ª edição. Uma espécie de boda de prata. E me adularam bastante para eu participar, porque não podia contar essa história sem minha presença. Eu estava reticente de voltar a esse lugar, porque ao mesmo tempo é uma máquina de fazer dinheiro que está sendo movida. Eu tenho lá minhas críticas, se você sabe disso, são todas públicas ao jornalismo da Globo, ao antipetismo do jornalismo da Globo. Estava com muito receio de participar, mas enfim, ao fim e ao cabo eu participei, foi bacana e é onde o documentário se justifica. Até o tom da imagem vira outra coisa. E aí, Lulu descobriu que eu tinha feito o Big Brother. E a partir daí, a coisa mudou. Ela, mamãe, eu não acredito. Aí, sabe aí? Aí ela aquele intelectual chato. Na verdade, não é. Fez aquele... Aí ela, nossa, assim... E aí, tem uma geração inteira que não sabia que eu tinha feito, que descobriu com um documentário... E que acha o máximo, porque eu sou vintage agora. Eu sou vintage. Eu sou vintage, Dom. E eu sou vintage ligado a uma história interessante, porque aí eles descobrem que eu não só ganhei, mas que eu mobilizei o país. Que a parada do orgulho LGBT alcançou 1 milhão de pessoas por causa da minha participação no Big Brother. Né? Que aí vira uma coisa, né? Sofisticada, vintage. Eu brinquei aqui, o intelectual chato, tal, que você não é. Não, não, mas para um adolescente. Sim, mas eu digo, eu conheço muito, vejo muito intelectual, que na verdade o cara, ele tá ali exibindo saber, e aí fica chato. E eu acho que esse é um grande problema que a gente tem. Intelectual bancário. Adorei. Já guardei pro meu arquivo. Bom, o que acontece? Que eu acho que isso é um atraso na nossa luta, porque é tão importante você aproximar a juventude da intelectualidade, porque é o que falta, e essa é uma questão, né, de geração mesmo, de momento, de lugar de cada um. Então, quanto mais a gente conseguir, e essa coisa do intelectual pop, eu falo muito que você, a Márcia, a Márcia é uma filósofa pop, que eu falo, maravilhosa. Cara, que coisa maravilhosa. Aliás, só para dar o devido crédito, ela usou filosofia bancária. Os filósofos fazem filosofia bancária. E aí eu estou estendendo para intelectuais bancários. Eu acho que um intelectual que não... Eu sou ponte, né? Eu nasci para ser ponte a minha vida, para ser ponte entre classes, ser ponte entre gerações. Eu sou a figura da ponte. E eu acho generoso quando o intelectual devolve o saber e o conhecimento que obtém para as gerações futuras. O hermetismo me incomoda. Gente que não fala de boda se comunicar. Eu até acho que a gente tem que
estimular também as estruturas cognitivas, ampliar o repertório, o vocabulário, porque uma pessoa melhor lida melhor com suas frustrações, com suas dores, quanto mais repertório ela tem. Por isso ela deve ir ao teatro, por isso ela deve escutar mais que um gênero musical. Ok, quer ouvir a sofrência literal, sertaneja, porque é uma sofrência literal. Ok, tudo bem, mas ouve de vez em quando compositores que sofisticam a dor, que usam metáforas, né, mais bonitas, metáforas que levam você a pensar o que essa pessoa quis dizer com isso, quantos homens eram inverno, outros verões, outono caindo seco no solo da minha mão, né? A poesia. Então, eu acho que é bacana a gente estimular esse conhecimento, mas também sem fechar o conhecimento, né? Sem falar só para os seus pares, ou vestir essa capa que na verdade é pura insegurança. Quando eu vejo intelectuais assim, com esse desprezo, esse desdém à cultura de massa, à cultura pop, no fundo do fundo é insegurança, né? A gente banaliza muito nesse país a palavra gênio para intelectuais e artistas, para pessoas que muitas vezes produzem o correto, né? E muitas vezes artistas assim, que você vê os jornais, as páginas do Segundo Caderno chamando de geniais, artistas da minha geração, vejo lá uma capa de Segundo Caderno chamando o cara de genial, e o cara estudou nas melhores escolas, né? Teve contato com a segunda língua ainda criança, é filho de artistas, conviveu o tempo inteiro com uma network poderosíssima, estudou em cursos de artes diurnos, nunca teve que trabalhar, nunca teve que dividir o trabalho com o estudo, nunca foi arrimo de família. E é chamado de genial porque fez um espetáculo correto. Porra, genial sou eu. Desculpe. Não, mas eu converso muito com a Ângela, a minha companheira que é atriz. A gente discute muito isso, que a gente tem todo mundo a mesma origem, todo mundo pobre e tal. E a gente olha, é exatamente isso. E com todo respeito à Fernandinha, né, a Nanda. Não é dela que eu estava falando. Eu também, mas em casa surgiu esse assunto, né? Falei assim, não, imagina o repertório que essa mulher tem, sendo filha da Fernandona e do Fernando. Sim. Você imagina isso? Eu tive com o Gerald aqui. E que maravilhoso, porque tem gente que é isso e não é bom. Exatamente. E não é bom, exatamente, entendeu? Exatamente. Tem gente que teve acesso a tudo isso e não é bom. E não é vendido como bom, o que é pior. Como gênio. Como gênio. É vendido como gênio, o que é pior. Fernanda Torres é maravilhosa atriz. Aliás, a geração dela é uma coisa incrível, porque se juntar Fernanda Torres, Andréa Beltrão, Denise Fraga... Eu vou falar só das atrizes, né? Que eu acho incrível. Andréa Beltrão, Denise Fraga, Débora Bloch e Fernanda Torres, montar um espetáculo com essas 4 atrizes que eram da mesma geração, e você vê, são 4 atrizes com origens distintas, a Denise delas é a que menos teve acesso, vem da Zona Norte do Rio, mas é isso, uma grande atriz. Ou seja, não é... Claro que gênios e talentos podem nascer. Claro. Mas eu acho que a gente vem banalizando demais, né? Tem palavras que estão gastas, icônico. Eu não aguento mais. Icônico é ótimo. Eu não aguento mais icônico. Ô, Jean, querido, olha, que coisa mais icônica. Se vem com icônico, eu já baixo aquele olho meio pau, sabe? Eu não aguento mais icônico. Pare de banalizar icônico, pare de banalizar diva, diva também, pô. Pare de banalizar. Ô, Jean, eu tô apertado aqui com o horário, que a gente fica sempre... Cara, eu não sei. Passa voando. Nós temos que fazer uma série, né? O nosso papo é tão bom que passa voando. É bom demais, Jean. Eu quero te agradecer demais a tua vida. Obrigado. Você sabe que eu perturbo mesmo. Você e a Márcia são 2 que eu fico ligando. Tem uma turminha aí, né, que eu amo de paixão, e aí eu fico mesmo. Quando eu não atendo é porque eu não posso. Não, eu sei disso. Eu sei disso. Feliz demais. Já. Obrigado, muitíssimo amigão. obrigado. Viu, manda um beijo pra Ângela. Mando sim. E eu tô devendo vê-la. Eu quero... Ela chega quinta-feira agora pro Sul, aí a gente vai ver o que a gente A comédia faz. da menopausa. Deixa eu te falar. Pra gente encerrar,
como que o telespectador pode achar o livro? Qual é a melhor forma? Qual o caminho? O livro já está em todas as livrarias, das boas livrarias. Se você não quiser comprar, você é do tipo que compra livro online, na Amazon, você pode comprar. É da Tusquet, né, que é um selo da Planeta. E, com sorte, eu vou ser traduzido para, ótimo, América Latina. América Latina, eu já sou conhecido, precisa chegar produto meu. O Falsolatria está nas lojas do Sesc e nas lojas também. Falsolatria foi do ano passado. Esse é de contos, chama O Anonimato dos Afetos Escondidos. Aliás, é um verso de uma música que eu não vou dizer qual é aqui, vocês descubram depois. Lindo também. Eu estava lendo ali no TP o título, eu falei, cara, que lindo, coisa, é lindo. Os Afetos Escondidos. O Anonimato dos Afetos Escondidos. Eu vou lançar dia 20 em Salvador, 20 de setembro. Lanço aqui em São Paulo em outubro. Avisa a gente. Eu vou avisar com direitinho, mas vai ser na Megafauna, não na Megafauna do Copan. É Copan, não é isso? Copan. É porque eu sempre confundo com o Chopin do Rio. É o Copan, não na Megafauna do Copan, mas na outra. Vai ser em outubro. É o lançamento aqui de São Paulo. Eu lancei na Flip, que foi um sucesso, bacana. Lancei na Feira do Livro de Ribeirão Preto e, bom, tá aí. É isso. Muito bom. Então, fechou. Sim. Isso, talvez eu abra realmente a vaquinha para levar Desexílios para Brasília para o dia 8 de janeiro. Por favor, envolva a gente aí. Vou envolver. Tanto a gente... TV como eu, particularmente, Maravilha. pode me envolver, que a gente ajuda a divulgar e viabilizar esse projeto aí. Maravilha. Obrigado. Beijo, querido. Muito obrigado. Assim, chegamos ao fim de mais um Conversa Sem Curva, com a participação do escritor, professor, jornalista, ex-deputado federal, mas, acima de tudo, um importante militante por uma sociedade mais equilibrada e humana. Jean Willis, uma edição que, passando pela história de vida do autor e pelo prisma de sua obra, O Anonimato dos Afetos Escondidos, é um pequeno manifesto por tudo aquilo que de melhor as pessoas sabem produzir. É um convite para refletirmos e combatermos aqueles que querem o afeto sob a clandestinidade, contra todos que buscam sufocar o amor. É nosso papel estarmos juntos nas trincheiras deste enfrentamento. Ainda que a gente viva em um mundo de paredes e fronteiras físicas e metafísicas, sempre haverá espaços onde possamos nos encontrar com afetuosidade, respeito e empatia. Conversa Sem Curva sempre será um espaço aberto a todos que lutam por isso. Beijo enorme e até a próxima.